Na madrugada de 7 de janeiro de 1943, um homem de 86 anos morreu sozinho num quarto de hotel em Nova York. Sem família por perto, sem dinheiro, cercado de pombos que ele alimentava na janela e de anotações que quase ninguém entendia. Nas horas seguintes, antes mesmo do corpo esfriar, agentes do governo americano entraram naquele quarto. Levaram tudo. O homem havia catalogado a própria obra em 80 caixas, organizadas e numeradas pela sua própria mão. Quando o inventário foi feito, apenas 60 caixas existiam. 20 caixas de anotações, cálculos e projetos simplesmente desapareceram e nunca mais foram vistas. O nome desse homem era Nikola Tesla. E a pergunta que atravessou o século desde aquela madrugada é simples de fazer e difícil de responder. O que havia nas caixas que sumiram? Para entender por que essa pergunta importa, você precisa saber o que Tesla estava tentando construir quando o mundo virou as costas para ele. Não era uma arma, não era um produto, era uma ideia capaz de reorganizar a civilização inteira. Energia limpa, ilimitada e gratuita para todas as pessoas do planeta, transmitida sem fios através da própria Terra. Ele não apenas acreditava que isso era possível, ele afirmava que já tinha feito funcionar em pequena escala. E aqui a história dá um salto que parece loucura, mas que vai fazer sentido nos próximos minutos. Porque do outro lado do mundo, num planalto de pedra no deserto do Egito, existe uma estrutura de 6 milhões de toneladas que talvez conte a mesma história que Tesla tentou contar. Uma estrutura que os livros escolares chamam de túmulo, mas que não tem nenhuma característica de túmulo. A Grande Pirâmide de Gizé não tem hieróglifos por dentro, não tem pinturas nas paredes, não tem tesouros, não tem inscrições funerárias, não tem nada do que os egípcios colocavam em todos os outros lugares onde enterravam seus mortos. E tem um detalhe que quase ninguém menciona: nenhuma múmia jamais foi encontrada dentro dela. O sarcófago de granito da chamada Câmara do Rei estava vazio quando os primeiros exploradores chegaram, e não existe nenhum registro confiável de que algum dia tenha sido diferente. Um povo que considerava seus faraós deuses vivos teria construído, para o deus mais importante, uma montanha de pedras sem um único nome escrito, sem uma única imagem, sem um único adorno. É estranho. E fica mais estranho quanto mais você olha. A precisão da construção desafia explicação. Os lados da pirâmide estão alinhados com o norte verdadeiro com um desvio de menos de 1/15 de grau. A base, com mais de 230 metros de lado, está nivelada com variação menor que 2 centímetros. Hoje, para conseguir isso, usamos lasers. E existe um detalhe que só aparece visto de cima. A pirâmide não tem 4 faces. Tem 8. Cada lado é levemente côncavo, uma sutileza geométrica que só se revela nas sombras dos equinócios. E existe uma relação numérica que deixa matemáticos desconfortáveis. Pegue a altura original da pirâmide e multiplique por 43.200. O resultado fica a poucos quilômetros do raio polar da Terra. Pegue o perímetro da base e multiplique pelo mesmo número. Você chega à circunferência do planeta no Equador, com precisão superior a 99%. E 43.200 não é um número qualquer. É a quantidade de segundos em 12 horas, o dia e a noite, de um equinócio. Coincidência? Talvez. Céticos dirão que com números suficientes tudo se encaixa em algo. Mas quem construiu aquilo não estava apenas empilhando pedra. Estava, no mínimo, escrevendo matemática em escala de montanha. E talvez estivesse construindo uma máquina. Essa é a teoria que este vídeo vai colocar na sua frente. Não como verdade revelada, mas como hipótese fascinante, com evidências reais, publicadas, que você pode conferir. A hipótese de que a Grande Pirâmide não foi projetada para guardar um corpo, mas para gerar e concentrar energia. E de que Nikola Tesla, 5.000 anos depois, redescobriu sozinho os mesmos princípios: a ressonância, a frequência, a vibração da própria Terra como fonte inesgotável de força. 2 projetos separados por milênios, construídos sobre aquíferos sintonizados com o planeta, apontando para a mesma promessa de energia sem dono. Um foi demolido e vendido como sucata. O outro está parado no deserto,
silencioso, há milhares de anos. Neste vídeo, você vai conhecer a história real e documentada de como Tesla chegou perto demais de mudar o mundo, e de quem decidiu que isso não podia acontecer. Vai entender, pedra por pedra, por que um número crescente de engenheiros e pesquisadores olha para a Grande Pirâmide e enxerga um gerador. Vai ver o que um estudo científico de 2018 descobriu quando apontou ondas eletromagnéticas para ela. E vai chegar ao território mais estranho de todos: a obsessão de Tesla com 3 números, o 3, o 6 e o 9, e a frase que ele deixou como um enigma. Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Talvez você termine este vídeo cético. Talvez termine com a sensação incômoda de que a história que te contaram tem buracos grandes demais. Mas uma coisa é quase certa: você não vai mais olhar para uma tomada na parede, nem para uma foto do Egito, do mesmo jeito. Antes de continuar, se esse tipo de mergulho te interessa, ideias na fronteira entre ciência, história e mistério, contadas com calma e sem sensacionalismo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda este trabalho a continuar existindo. Agora, volte comigo para 1901. Porque a parte mais dolorosa dessa história não aconteceu no Egito. Aconteceu numa torre de madeira e cobre erguida no litoral de Nova York, o lugar onde o futuro foi cancelado por assinatura. Para entender o tamanho do que foi perdido, você precisa ver o que Tesla já tinha provado antes de pedir dinheiro a alguém. No fim do século XIX, ele não era um sonhador desconhecido. Era o homem que tinha vencido a Guerra das Correntes. O sistema de corrente alternada que ele desenvolveu, e que Edison jurava ser inviável, é literalmente o mesmo princípio que ilumina a sua casa neste exato momento. 80% da tecnologia que você usa hoje tem alguma dívida com as patentes de Tesla. O rádio, o motor elétrico de indução, o controle remoto, as bases do radar. Esse era o currículo do homem. Então, quando ele dizia que algo era possível, valia a pena escutar. E o que ele passou a dizer, virando o século, era isto: os fios são desnecessários. A eletricidade pode viajar pela terra e pelo ar, como uma onda viaja pela água. Em Colorado Springs, ele construiu um laboratório para testar isso. As histórias daquele período parecem ficção. Relâmpagos artificiais de dezenas de metros estalando no céu do Colorado, trovões ouvidos a quilômetros e lâmpadas fincadas no chão, sem nenhum fio, acendendo sozinhas a centenas de metros da torre, alimentadas por energia que atravessava o solo. Tesla estava tratando o planeta inteiro como um circuito, e dizia ter encontrado a chave, a ressonância. Cada objeto, cada estrutura, cada corpo tem uma frequência natural na qual vibra. Empurre um balanço no ritmo certo e ele sobe cada vez mais alto com quase nenhum esforço. Empurre a Terra na frequência certa, dizia Tesla, e ela devolve energia. Em 1901, ele convenceu o homem mais poderoso de Wall Street, o banqueiro J.P. Morgan, a financiar uma torre de transmissão em Long Island. O projeto se chamava Wardenclyffe. No contrato, era um sistema de comunicação sem fio, um jeito de mandar mensagens através do Atlântico antes do rival Marconi. Mas Tesla queria mais. Ele redesenhou a torre em segredo para o seu verdadeiro objetivo: transmitir não apenas informação, mas potência. Energia elétrica para o mundo inteiro, captada de estações como aquela, distribuída pelo próprio planeta, colhida por antenas simples que qualquer vila, qualquer fazenda, qualquer casa poderia ter. E aqui está o detalhe que vai importar mais tarde. Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero. Debaixo da torre, hastes de ferro e cobre desciam dezenas de metros até a água subterrânea, porque o projeto precisava dessa conexão profunda com a Terra para funcionar. Guarde essa informação. Quando Tesla finalmente contou a Morgan o que a torre realmente faria, esperava entusiasmo. Recebeu silêncio. E depois, uma recusa que mudou a história. Morgan cortou o financiamento. E você precisa entender quem era esse homem para entender o que aconteceu em seguida. J.P. Morgan não era apenas um banqueiro. Ele controlava a General Electric, que venderia geradores e infraestrutura elétrica para um país inteiro. Tinha interesses em minas de cobre,
e cada quilômetro de fiação elétrica do mundo era feito de cobre. Financiava ferrovias que transportavam carvão e usinas que queimavam esse carvão para gerar eletricidade vendida por medidor. Agora faça a pergunta que Morgan certamente fez a si mesmo. Onde se instala um medidor numa energia que está no ar, disponível para todos? Se qualquer pessoa pode fincar uma antena no quintal e colher eletricidade como quem colhe chuva, quem paga a conta? A frase que a história atribui a ele resume tudo com a frieza de um balanço contábil. Se qualquer um pode consumir, onde colocamos o medidor? Não existe documento provando que Morgan disse exatamente essas palavras. Mas existe o que ele fez, e o que ele fez está documentado. Ele não apenas retirou o próprio dinheiro. Segundo os biógrafos de Tesla, ele fechou as portas do capital de Nova York. Investidores que dependiam das boas graças de Morgan, e naquela época quase todos dependiam, passaram a tratar Tesla como aposta proibida. Durante anos, Tesla escreveu cartas a Morgan, dezenas delas, algumas beirando a súplica, explicando que faltava pouco, que o mundo inteiro seria transformado. As respostas foram encolhendo até virarem nada. Enquanto isso, o dinheiro fluía na direção oposta, para Edison, para Marconi, para os homens que sabiam jogar o jogo, que entendiam que a tecnologia vence quando deixa os poderosos mais ricos, não quando os torna desnecessários. Em 1915, o banco executou a hipoteca de Wardenclyffe. Em 1917, a torre foi dinamitada e vendida como sucata para pagar dívidas de hotel. Pense na cena por um instante. A estrutura que prometia dar energia gratuita a cada casa do planeta, derrubada com explosivos e pesada numa balança de ferro velho. O futuro, desmontado e vendido em quilos de metal. Tesla viveu mais 26 anos depois disso. Viu o mundo escolher o caminho do carvão, do petróleo e do fio de cobre, o caminho onde cada quilowatt tem dono e preço. Morreu naquele quarto de hotel, alimentando pombos, escrevendo até o fim sobre energia que ninguém quis. E então vieram os agentes, e as 80 caixas viraram 60. Talvez as caixas que faltam contivessem apenas rascunhos sem valor. Talvez contivessem o projeto completo de um mundo que não fomos autorizados a ter. Não dá para saber, mas dá para fazer uma pergunta diferente. E é ela que muda tudo. E se a ideia de Tesla não era nova? E se a tecnologia de colher energia da vibração da própria Terra já tivesse sido construída antes, em escala muito maior, num passado tão distante que nós esquecemos o que aquilo era, e passamos a chamar de túmulo? É para lá que vamos agora. Para o deserto. Para dentro da pedra. A grande pirâmide de Gizé é feita de aproximadamente 2,5 milhões de blocos de pedra. 6 milhões de toneladas, empilhadas a 146 metros de altura, cobrindo mais de 5 hectares de deserto. E quando você examina do que ela é feita, e como cada material foi usado, um padrão aparece. Um padrão que não faz nenhum sentido para um túmulo e um sentido perturbador para outra coisa. Comece pelo revestimento externo. A pirâmide que você vê hoje, marrom e degrauzada, é o esqueleto. Originalmente, ela era coberta por pedras de acabamento de calcário branco polido, encaixadas com tanta precisão que as juntas eram quase invisíveis. Esse calcário não veio da região. Veio de Tura, uma pedreira do outro lado do rio, e ele tem uma propriedade específica. É pobre em magnésio, o que faz dele um mau condutor de eletricidade. Um isolante. Agora, o interior. As câmaras e galerias internas foram construídas com granito rosa, trazido de Assuã, a 800 quilômetros de distância. Imagine o custo absurdo de transportar blocos de dezenas de toneladas por 800 quilômetros, quando havia pedra em abundância ao lado. Esse granito é rico em uma coisa: quartzo. Até 85% de quartzo nas câmaras principais. E o quartzo tem uma propriedade que a física conhece bem, chamada piezoeletricidade. Quando você pressiona ou faz vibrar um cristal de quartzo, ele gera carga elétrica. É assim que funciona o seu relógio de pulso, o acendedor da sua churrasqueira, sensores em todo tipo de aparelho. Então repare no desenho completo. Por fora, o material que isola a eletricidade. Por dentro, o material que gera eletricidade quando vibra. E embaixo,
exatamente como em Wardenclyffe, água. A pirâmide foi construída sobre aquíferos, e a água que se move nas cavidades subterrâneas produz vibração constante, no ritmo lento e profundo do planeta. Foi olhando para esse conjunto que um engenheiro chamado Christopher Dunn passou décadas desenvolvendo a hipótese mais detalhada já feita sobre a pirâmide como máquina. Na versão dele, a estrutura inteira é um sistema para transformar vibração em energia. A água embaixo gera ondas de baixa frequência. A massa de granito, sintonizada, amplifica essa vibração. E há detalhes internos que parecem confirmar sintonia deliberada. Engenheiros de acústica mediram as câmaras e encontraram ressonância na casa dos 440 Hz, com a chamada câmara do rei se comportando como um ressonador de Helmholtz, o mesmo princípio do som que sai quando você sopra a boca de uma garrafa. Acima dela, 5 camadas de vigas de granito, lisas em 3 faces rugosas na face de cima, como se tivessem sido lascadas, pouco a pouco, para afinar a pedra na frequência certa. Uma montanha construída como um instrumento musical. A parte mais estranha da teoria de Dunn está nos poços que levam à chamada Câmara da Rainha. Análises encontraram ali resíduos químicos que não deveriam existir num túmulo, traços compatíveis com ácido e compostos de zinco, substâncias que, combinadas, produzem uma reação que libera hidrogênio. Na hipótese de Dunn, a câmara funcionava como um reator químico simples, enchendo as galerias de gás hidrogênio, que interagia com a vibração e a energia da estrutura. É especulação, sim, mas é especulação que fez uma previsão. Se a pirâmide é uma máquina de ressonância, ela deveria interagir com ondas eletromagnéticas de forma especial. E em 2018, essa previsão foi testada. Uma equipe internacional de físicos publicou um estudo, revisado por pares, aplicando análise eletromagnética à Grande Pirâmide. O resultado surpreendeu os próprios autores. Em estado de ressonância, a pirâmide concentra energia eletromagnética nas suas câmaras internas e na região sob a base. Exatamente nas câmaras. Exatamente sob a base, onde está a água. Os autores falavam em aplicações futuras em nanotecnologia, não em usinas antigas. Mas o fato não permanece. A forma e o material daquela estrutura focam energia nos mesmos pontos que a teoria da máquina previa. E há mais uma camada nessa história: os sinais de que algo deu errado ali dentro. Nas galerias internas existem marcas de queimadura e escurecimento que os guias explicam como fumaça de tochas. Só que aparecem concentradas em áreas específicas. As paredes da Câmara do Rei estão empurradas para fora, alguns centímetros, coisa que exige uma pressão interna colossal. Vigas de granito de dezenas de toneladas estão rachadas, num padrão que alguns engenheiros consideram incompatível com o terremoto, porque o dano segue o caminho interno das câmaras e galerias, não a estrutura externa. E num dos poços, quando foi aberto, encontraram as paredes cobertas por uma crosta de sal com espessura de dedo, o tipo de depósito que se forma com vapor mineralizado subindo por um duto durante muito tempo. Tochas não explicam paredes empurradas para fora. Terremotos não escolhem corredores. A leitura da hipótese da máquina é direta. Em algum momento, o sistema sofreu uma sobrecarga catastrófica e nunca mais funcionou. Restou o esqueleto de granito, vazio e silencioso, esperando milênios até que uma civilização o encontrasse, sem entender o que era, o adotasse como monumento sagrado. A ciência oficial não aceita essa leitura, e é honesto dizer isso com todas as letras. Para a arqueologia dominante, a pirâmide é um túmulo, ponto final. Mas a arqueologia dominante também não tem resposta definitiva para o sarcófago sem múmia, para o granito de quartzo trazido de 800 quilômetros, para a química nos poços, nem para a energia concentrada que o estudo de 2018 mediu. E enquanto essas perguntas ficam abertas, uma frase de Tesla ecoa nelas de um jeito desconfortável. A frase sobre o que ele considerava a chave de tudo. 3 palavras: energia, frequência, vibração. Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Essa frase é atribuída a Nikola Tesla, e mesmo que ele nunca a tenha dito exatamente assim, ela resume com precisão o que ele passou a vida tentando aplicar. Para Tesla,
O universo não era feito de coisas. Era feito de vibração. A matéria sólida que você toca é, no fundo, campo elétrico organizado, átomos que são quase inteiramente espaço vazio, oscilando em frequências específicas. Mude a frequência e você muda o comportamento. Encontre a frequência certa e você encontra a alavanca que move o que parecia imóvel. Não é misticismo. É a base do rádio que ele inventou, do micro-ondas na sua cozinha, da ressonância magnética que enxerga dentro do seu corpo. Tudo isso é a mesma ideia, sintonia. E existe um detalhe da vida de Tesla que fica no limite entre a genialidade e o enigma. A obsessão dele com 3 números, o 3, o 6 e o 9. Ele dava voltas no quarteirão em múltiplos de 3 antes de entrar num prédio. Exigia guardanapos em pilhas de 18. Escolhia quartos de hotel divisíveis por 3. E teria dito que, se você soubesse a magnificência do 3, do 6 e do 9, teria a chave do universo. Muita gente construiu castelos de numerologia em cima disso, e é preciso ser honesto. Boa parte é fantasia. Transtorno obsessivo também explica rituais. Mas há um padrão real que alimenta o mistério. Nos círculos da chamada matemática de vórtice, quando você duplica números e soma seus algarismos, 1, 2, 4, 8, 16 que vira 7, 32 que vira 5. O ciclo se repete para sempre passando por 1, 2, 4, 8, 7, 5. O 3, o 6 e o 9 nunca entram na roda. Ficam de fora, como se pertencessem à outra camada do padrão, com o 9 sempre voltando para si mesmo. Isso prova alguma coisa sobre o cosmos? Não, é uma propriedade curiosa da base decimal. Mas é exatamente o tipo de padrão que fazia Tesla parar tudo e olhar, porque ele acreditava que a realidade tem uma arquitetura matemática escondida, e que quem encontra o padrão encontra o poder. E agora junte as peças que este vídeo colocou na mesa. Um inventor que trata a Terra como um circuito ressonante e constrói sua torre sobre um aquífero. Uma estrutura de 5.000 anos, erguida sobre aquíferos, com isolante por fora, gerador piezoelétrico por dentro, câmaras afinadas como instrumentos, concentrando energia eletromagnética exatamente onde a teoria diz que deveria. Um planeta que vibra o tempo inteiro, com marés puxadas pela Lua, com ressonâncias eletromagnéticas medidas na atmosfera. E uma civilização, a nossa, que escolheu, num escritório de Wall Street, o modelo do medidor e do fio, e enterrou o resto. Não dá para afirmar que a Grande Pirâmide foi uma usina. Não dá para afirmar que Tesla teria conseguido. O que dá para afirmar é isto: a história da energia que usamos não foi decidida apenas por física. Foi decidida por interesse. A tecnologia que vence nem sempre é a melhor. É a que enriquece quem já tem poder de escolher. Isso aconteceu com Tesla diante de Morgan, e acontece hoje, em escalas que você nem percebe, toda vez que uma ideia inconveniente morre por falta de financiamento e não por falta de mérito. E talvez seja essa a lição que fica para a sua vida, muito além do Egito e das torres. Preste atenção em como o mundo trata as ideias que ameaçam estruturas. Elas raramente são refutadas. São ridicularizadas, desfinanciadas, esquecidas. O silêncio em volta de uma ideia não é prova de que ela está errada, assim como o barulho em volta de outra não é prova de que está certa. Pensar por conta própria é isso. Sustentar a pergunta aberta quando todo mundo já aceitou a resposta pronta. A múmia que nunca existiu. As caixas que sumiram. O estudo que mediu energia concentrada dentro da pedra. Você não precisa de teoria da conspiração para achar isso digno de investigação. Precisa apenas de honestidade intelectual. E há uma última camada, a mais pessoal de todas. A intuição de Tesla, de que tudo é energia, frequência e vibração, vale também para o seu mundo interno. O estado em que você acorda, as pessoas de quem você se aproxima, os pensamentos que você repete, tudo isso funciona como sintonia. Você não atrai magicamente o que pensa. Isso é simplificação barata. Mas você percebe, escolhe e constrói a partir da frequência em que está operando. Uma mente em pânico sintoniza ameaças.
Uma mente obcecada por um problema sintoniza soluções que sempre estiveram ali. Tesla dormia pouco, vivia sozinho, morreu pobre, e ainda assim descrevia a própria mente como um receptor sintonizado em algo maior. Talvez a maior herança dele não seja nenhuma patente. Seja a postura, tratar o invisível como território real, mapeável, e nunca aceitar que alguém feche a porta do possível por interesse. Se este vídeo abrir uma fresta nessa porta para você, escreve nos comentários uma única palavra: energia. É assim que eu sei quem chegou até aqui. E é isso que decide os próximos temas do canal. Se inscreve, ativa o sino e compartilha com alguém que precisa lembrar que o mundo ainda tem mistérios de verdade. Porque a pergunta final não é se a pirâmide funcionava, nem se Tesla estava certo. A pergunta final é: quantas ideias capazes de mudar tudo estão, neste exato momento, trancadas em alguma caixa que nunca vamos encontrar? Pense em energia, pense em frequência, pense em vibração, e não deixe ninguém instalar um medidor na sua mente.